Continuando aqui os nossos comentários às hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos, eu gostaria agora de enfatizar o artigo 15, inciso 4º da Constituição, certo? Lá diz, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Muito bem, aqui é um instituto jurídico constitucional da escusa de consciência, também chamado de imperativo de consciência. O artigo 5º, inciso 8º, diz o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, certo? Muito bem. Aqui é importante também verificar o seguinte: a nossa Constituição republicana, ela permite ao cidadão a liberdade religiosa. E ninguém, portanto, no nosso país pode sofrer por seguir uma determinada crença ou religião, né? Já que somos um Estado laico e valorizamos a plena liberdade religiosa. No entanto, aqui na Constituição, eu gostaria de chamar a atenção para vocês ao artigo 143, né, parágrafo 1º, que diz o seguinte: o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Parágrafo 1º do 143 da Constituição. Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência. Era importante você, com uma caneta amarela, destaca-texto, sublinhar essa palavra, né? Essas duas palavras, imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Então, em tempo de paz, né, é possível alegar o imperativo de consciência. Em tempo de guerra, não. Mas o que acontece? Esse imperativo é exatamente a crença religiosa ou convicção filosófica ou política para não servir às Forças Armadas, né? Então, aqui nesse caso específico das Forças Armadas, a autoridade militar aplicará a essa pessoa que vai servir o Exército, mas que alega uma religião que não permite que ele sirva, a Lei 8239 de 91. Essa lei surgiu no ano de 91, portanto, esse artigo da Constituição passou a ser auto-aplicável com a regulamentação na Lei 8239 de 91, artigo 4º, parágrafo 2º. Lá nessa lei é dito o seguinte, que será atribuída uma prestação alternativa, por exemplo, a esse jovem que vai servir o Exército, mas que a sua religião não permite. Então ele cumprirá uma prestação alternativa por um período de tempo e receberá ao final um certificado, não de reservista, mas um certificado de prestação alternativa. Ou seja, ele receberá o devido certificado e, portanto, poderá estar quites com os direitos políticos, né? Poderá exercer normalmente todas as atividades civis, sem que se lhe aplique o que dispõe o artigo 7º do Código Eleitoral. Porque o Código Eleitoral, no artigo 7º, eu gostaria só que vocês me acompanhassem aqui rapidamente, ele diz o seguinte, parágrafo 1º, né? Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a multa ou justificou, não se pode inscrever-se em concurso público, investir-se ou empossar-se nele, não pode receber vencimentos, remuneração, participar de concorrência pública, obter empréstimos, obter passaporte ou carteira de identidade, renovar matrícula em estabelecimentos de ensino, praticar atos para qual exige a quitação do serviço militar ou imposto de renda. Então a pessoa não teria estaria à margem, né, da sua cidadania, principalmente a cidadania eleitoral. Bem, eu gostaria também de salientar que
ninguém é punido por alegar o imperativo de consciência, mas estaria com seus direitos políticos suspensos, porque a Lei 8239 de 91 fala em suspensão e não em perda, por um prazo em que ele não cumpriu a prestação alternativa. Então vamos pensar assim, a sanção ela surge pelo não cumprimento da prestação alternativa, mas ela jamais surgirá pela negativa em servir as Forças Armadas, nesse exemplo da Constituição, no artigo 143, parágrafo 1º, em período de paz, não em período de guerra. Pois bem, aqui nós temos também que salientar o que dispõe o Código de Processo Penal, no artigo 438, que eu vou pedir que vocês me acompanhem numa leitura aqui ao artigo 438. Esse artigo 438, ele foi incluído pela Lei 11.689 de 2008. E ele prevê essa escusa de consciência no tribunal do júri em relação aos jurados. Vamos à leitura. Diz a lei: o CPP, a recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Portanto, imaginem a seguinte cena: está para se reunir o conselho de sentença e o juiz presidente do tribunal do júri convoca o jurado. Ele pode alegar o imperativo de consciência, mas terá que necessariamente prestar um dever alternativo, de serviço alternativo, que será na Defensoria Pública, no próprio cartório do tribunal do júri, no Ministério Público, enfim, caberá ao magistrado estipular esse dever, essa prestação alternativa. E se esse cidadão não cumprir a prestação alternativa, desde que ela também não seja desarrazoada, seja uma prestação alternativa condizente, proporcional à sua função, se ele não cumprir, aí sim, aí ocorrerá o quê? Ocorrerá a restrição aos direitos políticos. O juiz criminal do júri comunicará esse fato à zona eleitoral desse eleitor e o título eleitoral dele ficará em suspenso pelo período necessário até o cumprimento dessa obrigação. Então, como eu havia dito, esse artigo 438 surgiu pela Lei 11.689 de 2008, foi uma daquelas leis que alterou o Código de Processo Penal. Antes, portanto, não havia esse dispositivo legal, certo? Então, vocês estão reparando como é interessante essa questão e não esqueçam de fazer as remissões adequadas. A primeira remissão, a Lei 8239 de 91. Aliás, no seu vadimécum aí, na sua Constituição, já deve constar essa remissão. A outra remissão, ao artigo 143, parágrafo 1º da Constituição. E a outra remissão, por último, ao artigo 438 do Código de Processo Penal. Pois bem, encerramos esse pequeno comentário e vamos seguir adiante nessa análise ainda da perda e suspensão dos direitos políticos.